Olá a todos e a todas. Estamos aqui no nosso curso Fundamentos do Estado e o tema da nossa aula de hoje é Organização Político-Administrativa do Estado Brasileiro. Nessa aula de hoje a gente vai trabalhar a forma de Estado adotada no Brasil pela Constituição Federal de 88. Quando a gente fala de forma de Estado, a gente está falando de repartição territorial de poderes. A gente está trabalhando o tema de como se organiza num determinado território o exercício dos poderes estatais. E existem basicamente 3 formas típicas de Estado: o chamado Estado unitário, o Estado federal e a confederação. Dentre esses 3 modelos, cujas diferenças principais eu vou falar logo mais, a Constituição Federal de 88 adotou o Estado federal, também chamado de complexo ou de composto, e também chamado de Estado federativo. Vivemos atualmente no Brasil numa federação. Quais são as características fundamentais do Estado federal, do Estado federativo, e como ele diferencia-se do Estado unitário e da confederação? Em síntese, há no Estado federal descentralização política por meio da criação de entidades políticas autônomas que possuem competências próprias. Entre essas entidades políticas autônomas, que no caso do Brasil contemporâneo a gente vai ver são União, Estados Federados, Distrito Federal e municípios, não é possível se falar de hierarquia, não havendo submissão hierárquica de um ente autônomo a outro. O que se fala é de repartição de competências, de modo que cada ente autônomo possui vinculada a si próprio um conjunto de prerrogativas, um conjunto de deveres, poderes, um conjunto de competências. Esses entes políticos autônomos que existem numa federação, eles não possuem, no Estado federal, soberania. Eles possuem autonomia. Autonomia, a gente vai ver com mais detalhes os seus 3 componentes nas próximas projeções. Uma característica básica da ausência de soberania dos membros componentes de uma federação é que não se reconhece a eles direito de secessão, que é o direito de se constituir como entidade soberana, ganhando independência em relação ao Estado federal. Então, os estados membros da Federação Brasileira e os municípios não podem, do ponto de vista jurídico formal, se constituir como entidades soberanas, porque no modelo federativo de Estado não se reconhece aos entes autônomos o direito de secessão. Esse conjunto de características fundamentais do Estado federal, descentralização política, autonomia atribuída aos entes federativos, repartição de competências entre esses entes federativos e não reconhecimento a eles do direito de secessão, diferenciam o Estado federal tanto do Estado unitário, por um lado, quanto da confederação, por outro lado. Quando a gente fala de Estado unitário, a gente está falando de uma forma de Estado centralizada, em que não há a criação de entidades políticas autônomas. O Brasil já foi um Estado unitário durante o período imperial. O Estado imperial
ele não era um Estado federado, ele era um Estado unitário. A federação surge na história política e constitucional brasileira com a proclamação da República e a formação da primeira Constituição Republicana em 1891. O Uruguai é um exemplo contemporâneo de Estado unitário, em que não há repartição territorial dos poderes do Estado. Por outro lado, nas confederações, há a aglutinação, a composição de outros estados que se mantêm soberanos, mas aderem a uma confederação. Enquanto estados soberanos que escolhem politicamente aderir a uma confederação, esses estados conservam o direito de secessão, né, o direito de reafirmarem a sua soberania separando-se da confederação. Um exemplo contemporâneo é a União Europeia, que não é um Estado, a União Europeia é uma confederação de Estados, e que os Estados escolhem aderir, tal como escolhem se retirar da União Europeia, tal como feito recentemente pela Inglaterra, num processo político que ficou mediaticamente conhecido como Brexit. Então, no Brasil contemporâneo, se adota o modelo federativo de Estado, que se diferencia do Estado unitário, por um lado, e da confederação, por outro. O primeiro Estado federal na história mundial foi os Estados Unidos da América, no fim do século XVIII, após a independência, eles se constituíram como um Estado federal. Como eu já disse, a Constituição Federal de 88, ela prevê como entes políticos autônomos a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os municípios. Há uma inovação em relação a tanto a história constitucional brasileira quanto a outros países que adotam o modelo federativo de Estado, na criação, ou melhor, na incorporação dos municípios como entidades que compõem a federação. Todos esses entes políticos são pessoas jurídicas de direito público interno dotados de autonomia e que, aglutinados, compõem a República Federativa do Brasil, que é o nome que se dá para o Estado brasileiro, que é pessoa jurídica de direito internacional titular da soberania. Como eu disse, esses entes políticos, eles possuem autonomia. Quais são as características principais que compõem a autonomia desses entes políticos? São três: auto-organização e autolegislação, autogoverno e autoadministração. Quando a gente fala de auto-organização e de autolegislação, a gente está falando da capacidade que esses entes políticos possuem para organizar as regras elementares do exercício dos poderes a eles atribuídos, o que se dá no caso dos Estados-membros e do Distrito Federal por meio da promulgação de constituições estaduais. Além da Constituição Federal de 88, cada estado da Federação Brasileira possui também uma Constituição estadual que estabelece as regras e princípios básicos de organização do poder naquele estado. No mesmo sentido, os municípios possuem planos diretores que operam como leis básicas de funcionamento das instituições estatais naqueles municípios. E se associa aos planos diretores essa capacidade de auto-organização dos municípios, que é um dos elementos básicos que caracterizam
a autonomia deles enquanto ente da Federação Brasileira. Tanto os Estados-membros quanto os municípios também possuem capacidade de legislar, também podem criar suas próprias leis. Então, no Brasil, além das leis federais criadas pela União, também dotada de capacidade de auto-organização e de autolegislação, a gente também tem leis estaduais, né, e a gente também tem leis municipais, de modo que há leis específicas ao município de Varginha e há leis específicas ao estado de Minas Gerais em relação aos outros estados, em relação aos outros municípios. Um outro componente básico da autonomia dos entes políticos que compõem a Federação Brasileira é a capacidade de autogoverno, que se exprime no poder que possuem os entes federativos para constituir os poderes executivo, legislativo e judiciário a eles associados. No caso dos municípios, é importante destacar que a gente não tem poder judiciário municipal. No caso dos municípios, há apenas poder executivo e poder legislativo. Por fim, a última capacidade básica que compõe a autonomia dos entes federativos é a de autoadministração, segundo a qual possuem esses entes políticos poderes para realizarem os atos necessários para o atendimento das competências a eles vinculadas. Então, os entes políticos administram-se a si mesmos, praticam de maneira autônoma todos os atos necessários ao exercício de suas competências. A Constituição Federal de 88, ela distribuiu, ela organizou a Federação Brasileira de modo bastante complexo, estabelecendo um conjunto grande de princípios e de regras que caracterizam o Estado Federal brasileiro contemporâneo. Em síntese, é possível dizer que a Constituição Federal de 88 repartiu competências entre esses entes federativos, determinando o que cada ente pode e deve fazer e o que cada ente não pode e não deve fazer. Ela estabeleceu, portanto, as competências da União, as competências dos Estados-membros, as competências dos municípios e as competências do Distrito Federal. A Constituição Federal de 88 ela previu um conjunto grande de mecanismos de controle de constitucionalidade, de modo a assegurar que atos que contrariem a Constituição sejam impugnados e sejam retirados, assim, do ordenamento jurídico, sejam invalidados. Por meio do controle de constitucionalidade, a Constituição garante que todos os entes políticos cumpram as determinações constitucionais no que tange à repartição de competências, de modo que o ato de um ente político que extrapole a competência que lhe é outorgada pela Constituição pode ser invalidado judicialmente por meio de uma ação ajuizada com essa finalidade. Então, o controle de constitucionalidade garante o cumprimento das regras constitucionais que repartem competências entre os entes políticos. A Constituição também prevê que a Federação Brasileira ela não pode ser dissolvida, não pode haver
mudança constitucional, não pode haver reforma constitucional que descaracterize o Estado brasileiro enquanto Estado federal. Ela estabeleceu que o caráter federativo da República é cláusula pétrea, não pode ser modificado por emenda constitucional. A Constituição também previu que um ente político não pode tributar outro ente político. Há uma imunidade recíproca de impostos entre os entes que compõem a Federação Brasileira. De modo que, por exemplo, o município não pode cobrar IPTU da União. E assim sucessivamente com todos os impostos. A Constituição ela também previu uma dinâmica de repartição das receitas tributárias, de modo a se assegurar que todos os entes federativos tenham acesso aos recursos necessários para o cumprimento das suas finalidades. E, excepcionalmente, a Constituição previu a possibilidade de intervenção de um ente federativo em outro, caso haja descumprimento por parte do ente federativo que está se subordinando a essa intervenção das regras determinadas pela Constituição. No que tange à intervenção federal, ou seja, a intervenção da União nos Estados-membros ou no Distrito Federal, isso está disciplinado dos artigos 34 a 36 da Constituição de 88. Em síntese, esses são os parâmetros e as orientações básicas adotadas pela Constituição na organização político-administrativa do Estado brasileiro. Onde no texto da Constituição isso está disciplinado? Isso está lá no título 3, que se chama da Organização do Estado. O título 3 possui esses 7 capítulos expostos aí nessa projeção, que são o sumário do título 3 da Constituição Federal de 88. Lá no artigo 18, no caput do artigo 18, a Constituição Federal de 88 prevê que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, compõem a República Federativa do Brasil, que é o nome que se dá para o Estado brasileiro. Esse artigo 18 prevê também que os estados eles podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, formando novos estados, o que se dá mediante aprovação da população interessada e aprovação de lei no Congresso Nacional. Também é possível a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, o que se dá mediante lei e após também consulta à população interessada. O artigo 19 da Constituição, ele estabelece o que a literatura chama de vedações federativas, vedações, ou seja, proibições ausentes associadas ao caráter federativo do Estado brasileiro. E entre essas vedações está a disposição do artigo 19, inciso 1º, a qual vincula-se o caráter laico do Estado brasileiro. Então se afirma que o Estado brasileiro é laico, ou seja, o Estado brasileiro não se vincula a nenhuma religião em específico, porque está proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencionar cultos religiosos ou igrejas, ou dificultar o funcionamento de cultos religiosos ou de igrejas. Então, o artigo 19, inciso 1º,
ele cristaliza o caráter laico do Estado brasileiro, que surge na história nacional com a promulgação da República. O Estado imperial, ele não era laico, ele era associado à Igreja Católica. É com a promulgação da República e a primeira Constituição Republicana de 1891 que se sedimenta a separação formal entre Estado e Igreja Católica no Brasil. Logicamente, como diversos outros aspectos que se vinculam à construção de uma república e de uma democracia de fato no Brasil, é possível se tecer uma série de críticas às vinculações que ainda remanescem entre o Estado brasileiro e, em especial, as religiões ou a religião cristã, que se exprime de diversos modos. Entretanto, é importante se ressaltar que a República e a democracia brasileiras ainda estão em construção, ainda estão em disputa, né? E cabe a todos nós cumprir um papel nesse processo. Quando a gente fala de Estado federal, a gente está falando então de um tipo de Estado em que há repartição de competências entre os entes políticos autônomos que o compõem. No caso do Estado brasileiro contemporâneo, são eles União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Cada um desses entes possui competências específicas, competências próprias. Mas o que são competências? De um ponto de vista da teoria do direito público, competências são deveres-poderes. São poderes atribuídos a um órgão para o cumprimento de deveres específicos. Competências são prerrogativas associadas a finalidades. No conceito do Celso Antônio Bandeira de Mello, competências são deveres públicos a serem satisfeitos mediante o exercício de correlatos e demarcados poderes instrumentais, legalmente conferidos para a satisfação de interesses públicos. Então, quando a gente fala de Estado federativo, a gente está falando de um tipo de Estado em que os diferentes entes políticos possuem poderes específicos, associados a finalidades e a deveres específicos. E é isso a característica básica de uma federação. É uma forma de organização do exercício do poder em determinado território, por meio da qual se distribui prerrogativas entre os entes federativos. E cada ente federativo tem o seu campo próprio de atuação, tem o seu âmbito particular de ação. Em essência, a literatura fala, em geral, de 3 tipos de competências distribuíveis entre esses entes políticos que compõem a Federação Brasileira. São elas as competências tributárias, vinculadas ao poder e ao dever de tributar, de arrecadar montantes financeiros que são utilizados para financiar as ações do Estado, ao poder de legislar, as competências legislativas, que dizem respeito à criação de atos normativos gerais e abstratos, e as competências administrativas ou materiais, associáveis ao poder-dever de agir, de executar, de fazer, de realizar. A Constituição Federal de 88, ela repartiu as competências entre União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios
de modo bastante complexo, atendendo, contudo, a um princípio básico de organização da repartição de competências, que é o princípio da predominância do interesse. Segundo esse princípio, tratando-se de tema de interesse geral, de interesse nacional, a competência é da União, o ente federativo federal. Tratando-se de tema de interesse regional, a competência é do Estado-membro, o ente federativo de âmbito estadual. Tratando-se de tema de interesse local, a competência é do município, o ente federativo de interesse municipal. Esse é o princípio básico de organização da repartição de competências pela Constituição Federal de 88. Mas trata-se de uma dinâmica bastante complexa que a gente vai explorar na segunda etapa da aula, as suas características básicas. Também a literatura afirma, em relação à forma como está estruturada a Federação Brasileira no período contemporâneo, que há uma concentração de poderes na União. Quando se compara, por exemplo, a Federação Brasileira com a Federação Norte-Americana, se verifica que a União possui no Brasil um conjunto mais denso, maior de prerrogativas do que a União, né, ou o correspondente federativo dos Estados Unidos. Então, um caso bem típico, e que a gente tem acesso nos filmes, diz respeito à criação de normas penais, a competência legislativa penal. No caso brasileiro contemporâneo, essa competência legislativa em matéria de direito penal, ela é privativa da União. Já nos Estados Unidos, há uma maior participação dos estados na legislação penal, de modo que nos Estados Unidos há, por exemplo, estados em que a pena de morte existe e estados em que a pena de morte não é aplicada. Há nos Estados Unidos estados em que o porte e consumo de maconha é crime, e estados em que o porte e o consumo de maconha está legalizado. Isso ocorre porque na Federação Brasileira, na Federação Norte-Americana, o poder de legislar sobre matéria penal é distribuído entre os estados, enquanto na Federação Brasileira, a competência legislativa em matéria de direito penal é privativa da União, de modo que há no território brasileiro homogeneidade em matéria de normas penais. Na segunda parte da aula, eu vou falar um pouco mais sobre as competências tributárias, legislativas e administrativas, conforme elas estão discriminadas na Constituição de 88. Mas eu quero encerrar agora essa primeira etapa para ouvi-los e ouvi-las sobre dúvidas ou questionamentos em relação ao que foi dito até o momento. Estou interrompendo a gravação com essa finalidade.